Então, bom dia, irmãs e irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal Deus é Bom o Tempo Todo, que é um canal abençoado por Deus, que Deus vinha colocar na minha vida para que eu trouxesse essas mensagens de paz, essas mensagens de amor, de esperança, para que venham edificar, as suas vidas. E que vocês, irmãos, que estão assistindo esse canal, compartilhe com tantas outras pessoas, que vocês podem estar salvando almas para Jesus, podem estar salvando vidas para Jesus. Oh, glória! Então, irmãos, a palavra de hoje está lá no livro de Mateus, que é o capítulo 5, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, glória! Então aqui Jesus está falando, que dos pobres em espírito que vão herdar os reinos dos céus. Então, irmãos, tem pessoas que interpretam nessa mensagem errada, porque pensam assim: se eu sou pobre, eu vou herdar os reinos do céu. Mas não é materialmente, que Jesus está falando. Jesus está falando espiritualmente. As pessoas pensam assim: eu sou pobre em espírito, eu vou herdar os reinos do céu. Mas não é assim, porque essa pessoa ela está falando em pobreza materialmente. Ela está falando de pobreza que é pobre, que está passando por necessidade financeira, que não tem onde morar, está pensando nesse tipo de pobreza aqui desse mundo, que é materialmente. Mas Jesus está falando numa linguagem espiritual. Pobres em espírito. O que é pobres em espírito? É uma pessoa ser humilde, é uma pessoa que reconhece que depende de Deus, que é dependente de Deus para tudo, é uma pessoa que reconhece os seus pecados, é uma pessoa que reconhece quando está fraca na fé. Então essa pessoa ela depende de Deus para tudo que vai fazer. Então essa pessoa é uma pessoa pobre em espírito, é uma pessoa humilde. Ela reconhece que depende de Deus para tudo, irmãos? Então, irmãos, se você está passando por essa situação, se você acha que é pobre em espírito, você está indo pelo caminho certo, irmãos. Porque as pessoas que são pobres em espírito, são as pessoas humildes, falando na linguagem espiritual, irmãos. A pessoa humilde é uma pessoa que reconhece Deus na sua vida, reconhece que depende de Deus para tudo, que precisa, que necessita Deus na sua vida. Então, essa pessoa ela é pobre em espírito, ela é humilde, ela reconhece que depende de Deus. Então, irmãos, tem uma passagem lá em Salmos 40:17, que o rei Davi falava, irmãos, o rei Davi, que era um rei poderoso, que era um rei que disputava várias batalhas, várias lutas, vários combates na vida dele, e ele saía vitorioso, irmãos. Ele falava, irmãos, lá em Salmos 40:17, eu vou ler aqui para vocês, irmãos, lá em Salmos, ele falava assim, irmãos: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Então, irmãos, até o rei Davi, que era um homem poderoso, que era um rei, de glórias, de vitória, ele reconhecia que dependia de Deus para tudo, irmãos. Ele reconhecia que ele não tinha força sem Deus, na vida dele. Ele reconhecia que Deus, que sem Deus ele não era nada, ele não era ninguém, irmãos. Então ele dependia de Deus, ele necessitava de Deus na vida dele para ele, seguir a vida dele, vencendo as batalhas, as lutas que tantas, ele conquistou, irmãos. Então, irmãos, é isso que acontece quando a gente depende de Deus, quando a gente necessita de Deus, a gente reconhece isso, aí Deus abençoa a sua vida. Glória a Deus.